Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos duas convidadas super especiais que vão falar sobre especialização com bolsa, o que a gente chamava antes de aprimoramento. Então, elas vão entrar aqui, vai ser a Fernanda e a Ana Beatriz. Elas estão entrando e elas vão participar dessa live, vão contar um pouco como foi a experiência delas e que eu tenho muito orgulho, inclusive, de tê-las aqui, visto que eu tive a oportunidade de ser professora delas. Então, eu fico muito feliz com a participação, com o sucesso na carreira e que elas têm um caminho lindo pela frente ainda e de muita... Oi, meninas! Oi, boa noite, gente. Bem? Boa noite, tudo bem e vocês? Tudo bem também. Então tá bom. Ó, a Fernanda tá de vermelho e a Ana Beatriz tá aqui, ó, de estampadinho preto e branco, pra gente saber quem é quem. Sejam bem-vindas, meninas. Tô super feliz que vocês aceitaram. Gostaria de agradecer porque é uma oportunidade dos alunos verem alguém que está um pouquinho mais à frente e já começou a ter essa carreira de enfermeiro, já passou em especialização, em processo seletivo, já está trabalhando em hospital, então acho que eles acabam se espelhando bastante em pessoas como vocês. Então, muito obrigada, de verdade, por aceitarem. A gente que agradece o convite, eu acho que é muito importante. Quando a gente foi tentar entrar também, a gente pesquisou muito e são poucas informações, então eu acho que é legal, abrange muito os horizontes, eu acho, pelo menos saber por onde começar, é bem legal. Pra gente é legal a gente contar como foi a experiência, né? Para o pessoal ver que não é uma coisa impossível, dá pra fazer sim. Perfeito, muito bom. Essa é a intenção mesmo. Porque acho que quando a gente tem uma experiência na vida, se a gente guarda só pra gente, fica tão pequeno, né? Então, acho que é nossa obrigação mesmo compartilhar, incentivar, motivar outras pessoas para também trilharem caminhos parecidos, né? Ou diferentes, mas que tenham caminhos de sucesso mesmo. E na nossa área, acho que isso também é bem relevante. E a gente vê que tem muitas dúvidas, como vocês tiveram, né? Eu tava próxima de vocês, eu sei que vocês tinham muitas dúvidas. E um desespero, meu Deus, o que eu faço? Preciso estudar, professora, enfim. E vocês veem que depois deu certo, vocês conseguiram, e isso é muito, muito bom mesmo, de acompanhar. Parabéns, inclusive. Obrigada. Vamos começar, então, se apresentando? Falem um pouquinho cada uma. Boa noite para quem está entrando aqui, já tem bastante gente. A Larissa aqui também é professora aqui. Tá aqui. Saudade. Larissa não voltou ainda, tá de licença maternidade. Bonitinha. E muitos alunos também que estão aqui acompanhando e que com certeza querem saber um pouco mais sobre a trajetória de vocês. Então, uma de cada vez, se vocês puderem se apresentar, eu agradeço. Eu acho que é bem parecido, na verdade, porque a gente fez a mesma faculdade, que foi a Unip, da Unidade da Vergueiro. Depois que a gente saiu da faculdade, a gente entrou na especialização em cardiologia do INCOR. A gente terminou agora, dia 28 de fevereiro. E agora a gente está trabalhando na Altrauma, que é no Hospital 9 de Julho, que é um programa de registradoras de trauma mesmo. Eu acho melhor a Fernanda contar um pouquinho, que assim ela fala um pouquinho também. Tá bom. Então, a trajetória é muito a mesma, porque nós éramos e somos melhores amigas desde a faculdade, então a gente sempre puxou uma outra, e isso é legal para o pessoal ver também de que a amizade ajuda muito. Então, não só difundir para o resto da galera da sala e tudo mais, mas quando você tem um amigo parceiro que te apoia e tudo mais, isso ajuda a puxar. Então, é uma dica legal também. Nós estamos agora na Altrauma, que é uma empresa relacionada a certificar hospitais em centro de trauma. E a Altrauma agora está certificando o Hospital 9 de Julho para ser o primeiro centro de trauma da América Latina. E nós estamos nesse projeto, junto com a Cristiane Domingues, que é a enfermeira, e a Luciana, que são enfermeiras que trabalham com a gente. E está sendo um projeto bem legal.
Então, junto com o aprimoramento, eu consegui conciliar e eu puxei a Ana está com a gente agora também. Tá, então você já começou quando você estava fazendo a especialização? Na metade, porque a gente vai conversar um pouquinho mais, mas na especialização a gente não pode ter vínculo empregatício. Então lá o meu vínculo ele é PJ, ele é separado, não é CLT, então eu consegui conciliar os dois. Perfeito, muito legal, parabéns. Gente, essa amizade é verdadeira mesmo. Olha, eu acompanhei, desde o primeiro ano de faculdade que elas estão juntas e elas se ajudam bastante, né? Isso é uma vida juntas. Então, tudo que elas fazem, por isso que eu fiz questão de chamá-las juntas, porque elas realmente têm essa parceria muito grande e até hoje vocês veem que uma puxa a outra. Então, se for uma amizade positiva, se for uma amizade que traga coisas boas, vale a pena manter. Vale a pena ajudar um ao outro, porque não vai ser concorrência, né? Vai ser parceria e vocês vão crescer juntas, que é o que aconteceu com vocês. Muito bom. Então vamos lá começar explicando para as pessoas, porque a gente recebeu também bastante perguntas e a maioria delas refere-se ao que é especialização com bolsa. Porque as pessoas confundem se isso é a mesma coisa de residência ou se isso é a mesma coisa do programa de especialização, que é só especialização sem bolsa, né? Então, vocês podem explicar um pouquinho sobre isso para o pessoal? Sim. Então, tem os dois tipos de programas, né? Que é a especialização sem bolsa e a especialização com bolsa. A especialização sem bolsa é uma especialização, é uma pós-graduação, e normalmente as pessoas pagam por ela. Então você entra em uma instituição que fornece a especialização dependendo do tipo de especialidade que você quer seguir, então cardiologia ou urgência e emergência, enfim, e você paga por ela e ela tem uma carga horária X de horas. 360 horas, já te falo. É um mínimo, né, de 360, mas normalmente eles trabalham com mínimo. Então, 360 horas é o que tem dentro dessas especializações. Ótimo. Então, 360 horas. E a pós-graduação que nós fizemos, ela é com bolsa. Então, a nossa bolsa ela é financiada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E ela custeia a nossa formação dentro de um hospital. No nosso caso, foi pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Dentro do Complexo HC tem os outros institutos e o nosso foi o INCOR, porque nós fizemos em cardiologia. E aí, por conta disso, nós recebemos uma bolsa da Secretaria de Saúde todo mês durante o período de especialização, que é de 1 ano. Então, nós começamos em março e ela acabou dia 28 de fevereiro, porque nós temos um períodozinho de férias aí até cumprir o término do programa. Eu acho que confunde um pouquinho porque tem algumas modalidades, né? Então, ela se assemelha um pouco com a da residência, porque são 80 horas práticas, 80% das horas são práticas e 20% teóricas. Então, a gente trabalha mesmo no hospital e também tem aulas. E no total são 1.720 horas, no total do curso. Diferente da pós-graduação comum, que igual você falou, era 360 horas, né? 360. E aí, voltando, residência, 5.760 horas, né? Isso, então, são 2 anos. E residência 2 anos, exatamente. Então, vocês têm uma carga horária que é puxada também, né? Porque 1.700 é praticamente a metade das horas da residência, só que a residência é 2. São 2 anos. Isso. E vocês têm 1 ano. Então, acaba sendo puxado. E a nossa carga horária são 40 horas semanais. Então, de segunda a sexta, 40 horas. Tem alguns dias, dependendo do estágio onde a gente estava, nós fazíamos 6 horas. Alguns dias fazíamos das 7 da manhã às 5 da tarde. Plantões de 12 para poder cumprir a carga horária. Alguns momentos passava, sim, da carga horária. Mas sempre tentava deixar ali nessas 40 horas. Isso também difere da residência, que são 60 horas semanais. Então, eles dão plantões de 12 horas praticamente todos os dias. Mas essas 12 horas, às vezes, elas são divididas em teoria e prática, né, também. Sim, exatamente. Perfeito. E vocês, então, tinham essas folgas, normalmente era de final de semana ou não? Sim, eram todas os finais de semana.
Dependendo também do setor que a gente estava, a gente folgava alguns feriados. Então, se o setor que a gente estava não trabalhava de feriado, normalmente a gente acompanhava a rotina do setor. Mas como a maioria do hospital funciona em feriados, a gente trabalhava também de feriados, só folgava os finais de semana. Perfeito. E vamos falar da bolsa? Quanto que é o valor da bolsa? Que muita gente quer saber. Fala você. Vocês lembram? O valor da bolsa é 1.044. Ele é menor, não tem direito ao vale-refeição nem ao vale-transporte. O vale-transporte, ele entra na modalidade da SP-Trans de estudante, então você pode conseguir a meia passagem ou o passe livre, dependendo da sua situação socioeconômica. E antigamente, até ano passado, né, 2019, tinha o vale-refeição para especialização também. E a partir de 2020, a Secretaria de Saúde acabou não dando o vale-refeição. Então, é somente a bolsa de 1.044. Tá. Nós ainda temos direito à bolsa, porque antigamente os funcionários do hospital, na verdade, antigamente as pessoas que faziam processo de especialização, que é o antigo, agora é especialização, antes era o aprimoramento. Aprimoramento, isso. Não chama mais aprimoramento, é especialização. Eles podiam ter duplo vínculo. Então, a maioria dos profissionais que faziam trabalhavam no hospital, então eles mudavam a carga horária, trabalhavam à noite e cursavam a pós-graduação de manhã e de tarde. E aí, por conta disso, eles não tinham valor de bolsa, porque eles já recebiam como funcionários no hospital, recebiam vale-refeição do hospital, então não tinha bolsa, não tinha nada. Tá. E aí depois, por conta disso, eles acabaram abrindo para outras pessoas fazerem. Então as pessoas de fora começaram a fazer e por conta disso tinha que dar um incentivo. E aí parou-se de ter esse duplo vínculo, até porque é muito puxado. O pessoal que trabalhou com a gente, né, Ana, que fazia que eram nossos tutores dentro do hospital, enquanto a gente passava estágio, eles fizeram nessa época e eles eram muitas vezes técnicos de enfermagem, auxiliares que fizeram e depois fizeram graduação e fizeram junto a graduação, o trabalho de técnico e a pós-graduação, tudo junto. Então o pessoal cansava bastante. Aí agora ficou sem esse duplo vínculo. Então agora a gente recebe a bolsa, mas como a Ana falou, o vale-refeição parou de ter agora nesse ano que nós fizemos. Licença maternidade, vocês sabem se eles também dão esse direito? Então, na nossa não teve nenhum caso e nem nas anteriores. Mas pelo que a gente havia perguntado, né, porque é muito difícil achar as regras, né, a coordenadora do curso explicou pra gente que, assim, a secretaria disponibiliza 12 meses de bolsa. Então, esses 12 meses de bolsa seriam pagos. Só que, por exemplo, se tirar a licença maternidade, você pode folgar esse tempo, pode ficar na licença recebendo a bolsa. Só que se você quiser concluir e voltar, por exemplo, em fevereiro, sendo que terminaria em fevereiro, você continuaria cumprindo para ter a carga horária, mas sem a bolsa. Sem a bolsa, tá. Isso, então fica a critério da pessoa, se ela quer continuar mesmo sem a bolsa, ou se ela prefere parar no meio, até onde iria a bolsa dela da Secretaria de Saúde. Perfeito. E não é CLT, então vocês não têm carteira de trabalho assinada. E como que é visto isso? Vocês acharam que isso foi ruim no sentido de procurar emprego? Eu sei que vocês acabaram de finalizar, talvez nem tenha dado tempo ainda de procurar, mas vocês veem que é bem visto, que as pessoas conhecem os hospitais, o RH, né, as pessoas que fazem o processo seletivo. O que vocês acharam? Os processos seletivos que a gente tem visto é que a maioria dos hospitais pedem que tenha uma especialização, uma pós-graduação. E acaba tendo um olhar muito maior para pós-graduação com bolsa pela carga horária. É muito maior e a prática que nós temos é muito, muito legal. É um conhecimento que, às vezes, em pós-graduação que a gente custeia, a gente acaba não tendo. E a gente tem a carga horária prática e a maior porcentagem do curso, e isso ajuda muito, principalmente nós que fomos recém-formadas para lá. Então, isso ajudou bastante. Então, acaba tendo um olhar muito legal. E mesmo que não seja CLT, existe um contrato e é descontado os impostos, né? Então, a gente acaba contribuindo com a questão dos impostos, mas, realmente, na carteira nós não temos o registro. Mas é muito bem visto, sim. É bem visto também.
Algumas que consideram bastante, assim, residência sempre entra. Residência barra aprimoramento, residência barra especialização. Então, entra bastante nesse contexto. Alguns hospitais que são hospital-escola também considera bastante, porque conhece bastante o programa. Eu vi alguns processos na época que a gente estava, porque aí a gente está fazendo, mas a gente está de olho para ver se, né? E aí, às vezes, eles até colocavam, exige o aprimoramento de horas, de tanta carga horária. Então, dependendo da eles chegam a contar, por exemplo, como uma experiência. Eles entendem, apesar de não... Mais ou menos. A carinha das duas, assim, ó. Dependendo do lugar, sim. Então, eu prestei processo seletivo agora, eu passei e foi contado como uma experiência. Então, dependendo do lugar... que depende muito do lugar, assim. Claro. Tem lugar que conta isso como uma experiência e conta também muito na hora de fazer prova, que você já tem uma experiência, mas tem alguns que especificam, só conta a experiência em carteira. E tem uns que especificam tempo ainda, então varia muito de instituição, né? É isso mesmo, é normal mesmo. Eu falo isso só porque eu sei que muitos perguntam sobre essa questão, né? Mas eu acho que é uma carga horária grande, eu acho que tem sim uma experiência. Agora nós vamos entrar na parte que eu quero que vocês contem um pouco da rotina de vocês e vai dar pra gente ter uma ideia se isso foi uma experiência rica e que vocês saem mais seguras, né, da pós-graduação ou não. Então conta um pouquinho pra gente como que era a rotina de vocês, onde vocês passaram, enfim, que eu acho que é legal. Gente, quem quiser deixar pergunta, pode ir deixando aqui, eu vou lendo, tá? Daí no decorrer eu vou colocando aqui. Pode fazer pergunta, galera. Tá bom. Vou começar, então depois a Fernanda vai me complementando. Vou começar desde o início pra gente não se perder. Então, a gente entra, tem a semana de recepção, que... na época não tinha pandemia, porque a gente entrou bem no dia 2 de março. 2 de março, então ainda não tinha pandemia. A gente pegou bem essa transição. Então eram todas as especializações juntas, porque tem de outras profissões. Então era uma semana de recepção explicando como que funcionava o INCOR, a política do hospital, etc. E a gente teve um mês de teoria, que eram junto com os residentes que tinham acabado de entrar. Que lá no INCOR tem residência em cardiologia e pneumologia e a residência multiprofissional. Então, esse um mês de aula teórica, nós fizemos junto com eles. Perfeito. Isso. Então, eles explicam um pouco sobre o mundo, né, da cardiologia e dá uma introdução também às normas do hospital, por exemplo, troca de curativo, que é específico, e etc. Depois disso, é dividido o primeiro semestre em áreas não críticas e o segundo em áreas críticas. Então, no primeiro semestre, a gente passou nas enfermarias, e nas enfermarias tem a enfermaria da arritmia, transplante, ICC, etc. A gente passou também na parte de hemodinâmica, no próprio laboratório mesmo, e no repouso, hospital dia, SADT... que mais? No CDT, no ambulatório, as consultas ambulatoriais, toda a parte que os pacientes fazem as consultas. Tá. Nossa, tanta coisa. São muitos locais, assim, e junto tem também as aulas teóricas. Então, nessa parte, a gente tem algumas atividades para entregar, trabalhos e aulas teóricas para complementar. E o mais legal também é que nesse bloco teórico, além das disciplinas de cardiologia, a gente tem umas disciplinas gerais mesmo, de enfermagem mesmo. E também, como a Ana falou, da questão do hospital. Então, lá é um hospital de nível quaternário, que eles chamam. Então, é um hospital de alta complexidade, então os pacientes são bem complexos. Não é um paciente... Para você ter noção, os pacientes da enfermaria ficam com dobuta e noradrenalina andando no corredor da enfermaria. Então, Então, a gente já foi para a enfermaria assim, já, né? Que é isso? E por ser um hospital assim, é um hospital público, mas lá eles têm prontuário eletrônico. É um lugar onde eles têm um carrinho de checar medicação, pulseira, como se fosse um hospital particular mesmo. Eu já tinha visto um hospital particular, mas lá a gente não imagina que tem, lá tem. Perfeito. Então,
nós fomos apresentadas a isso também nesse bloco. Porque nós não tínhamos noção disso, né? Nos estágios da faculdade, nós passamos em hospitais públicos que prontuário ainda é à mão. Então, essas matérias foram bem importantes para fundamentar, para a gente chegar lá e não bater, assim, ficar muito, muito assustado. A gente fica assustado, É mais fácil acomodar com o que é melhor, né? É mais fácil. E também é bacana a gente entender porque ele é também 80% SUS, mas 20% dele é da saúde suplementar. Então, tem pacientes convênio e a maioria deles é SUS. E ele também é regido pela Fundação Zerbini, não somente pelo SUS. Então, tem muitos funcionários que têm vínculo Fundação Zerbini, tem alguns que têm vínculo HC. Então, por isso que a gente consegue ver um pouquinho das duas esferas. Eu acho que foi bem legal também essa parte. Tá. E aí, depois desse bloco não crítico, a gente teve férias de 10 dias. E em julho? quando a gente... Em julho. Tá. Na verdade, as férias, elas eram divididas em 30 dias somente no final da especialização. Mas como aí, nesse momento que nós estávamos passando as enfermarias, aconteceu a pandemia. Houve até um momento em que eles iriam dar... Não é desligar, mas eles iam interromper o programa por conta da pandemia. E aí nós ficamos 2 dias, né? 2 dias em casa e a secretaria pediu pra gente voltar porque nós seríamos força de trabalho. Apesar de nós estarmos numa pós-graduação, somos enfermeiros, né? Formados, então temos que ajudar. E aí foi até um estresse, assim, a gente ficou super preocupado, porque nós tínhamos acabado de entrar com aquela cabeça, né? Nossa, que legal, que legal, que legal. E aí parar no meio. Né? Sem saber o que fazer. Mas deu 2 dias, a gente voltou. E aí nós tivemos que se adaptar a todas as mudanças do hospital, porque a estrutura do hospital mudou. Onde nós iríamos passar mudou. Os pacientes mudaram. Então, foi uma coisa que dificultou bastante. Então, por conta disso, também as férias foram divididas. Então, nós dividimos, eles dividiram as férias em 30 dias, dividiram em 10 em julho, 10 em dezembro, ano novo, e os outros 10 agora no final. Tá, entendi. Explicado. Então, depois dessas férias, a gente teve mais 15 dias de aula, porque aí a gente entraria nos blocos críticos. Então, as aulas foram voltadas para UTI, pronto-socorro e etc. Já para ir preparando para a gente entrar nos blocos críticos. Então, entre os blocos críticos entrariam as UTIs, né? Que tem UTI cirúrgico, UTI clínica, UTI coronariana, pronto-socorro, centro cirúrgico, CME, que a gente passa no centro cirúrgico também. A gente passa também no... Como que é o nome? Que é do rim? A nefro. A gente passa estágio na nefro também. Tá. Eu acho que lá são, como eu falei, são TI cirúrgica, elas são divididas em vários módulos, então é bem grande, é um estágio bem rico, e eu acho que é a melhor parte da especialização esse segundo semestre. Eu sempre gostei de paciente crítico, sempre, desde a faculdade. Então, para mim, foi a melhor parte. Mas como eu falei, é um hospital quaternário, então a gente tinha nas enfermarias várias intercorrências, porque são pacientes muito complexos. Então mesmo no primeiro bloco, vocês já tinham contato com pacientes graves e que tinham situações de emergência, enfim. Já deu essa adrenalina em vocês, mas ficou só instigou, né? Vocês conseguiram acompanhar mais essa parte quando chegou na parte crítica, com os pacientes críticos, né? E a gente passou também na cardiopatia congênita, que eu esqueci de falar. Essa é a parte que eu mais gosto. Mas a gente passa também na parte semicrítica e na UTI mesmo, que, portanto, por conta da pandemia, acabou a parte neonatal e pediátrica mesmo ficando uma só. Mas é bem legal, porque a gente consegue ver todas as cardiopatias congênitas. Legal. Muito bom. E é muito legal porque a gente passa primeiro pela área não crítica, então quando nós chegamos na UTI, a gente vê o paciente que estava com a gente lá na enfermaria, que às vezes acontece alguma coisa e ele vem para a UTI. Ou o paciente que estava com a gente na enfermaria do transplante, aguardando o transplante, e a gente vê ele transplantar no centro cirúrgico e depois a gente recebe ele na UTI pós-transplante. Olha que maravilhoso. Então, acompanha tudo. Legal. É muito legal. Acho que a gente sente, nesse final, a gente começa a ver que a gente entendeu tudo o que acontece, desde o ambulatório, quando o paciente entra, até o momento que ele vai para
para UTI. Então, Tem um isso foi processo, né? Isso é muito bom. bem Muito legal. legal. E equipe multi, gente, aproveitando que vocês estão contando, vocês tiveram contato ou não? Vocês tinham essa abertura para discussão? Sim, Como por que... conta Sim? das especializações estarem todas juntas, então tem a especialização da nutrição lá dentro do INCOR, da fisioterapia, do pessoal da prevenção e terapêutica, Tá. tem vários programas. Então, nós passamos em estágio junto com eles. Então, a gente acaba se ajudando, conversando. Então, quando vem a especializanda da Nutri, a gente já vai nela, porque a gente sabe que ela entende a gente. Então, a gente discute os pacientes, a gente discute com os residentes médicos que também rodam lá, por ser um hospital escola, tem bastante residente. Sim, é isso mesmo. Essa é a parte boa da gente trabalhar com equipe multidisciplinar, né? Poder ver o paciente, poder encaminhar o paciente para os profissionais, né? Então um ajuda o outro, um atua, cada um, claro, na sua área, mas acaba cada um entrando e fazendo do paciente melhor atendido e cuidado, né? Acho que as meninas caíram, daqui a pouco elas voltam aqui, talvez foi algum erro de conexão. Então eu vou aproveitar aqui e já responder quem me perguntou. Quem me perguntou não, porque aqui eu tenho gente me contando. Então a Renata escreveu que também fez aprimoramento, né, Rê? E foi com uma amiga, então elas também entraram juntas, a amiga que incentivou ela a fazer. Então, muito legal. Tá vendo como a amizade é importante? Boas amizades, né, gente? E aí a Stephanie também contou que lembra das meninas na Vergueiro, muito bom. Sobre como faz para saber sobre programa de bolsa. Então, assim, Dara, que você perguntou aqui. O programa de bolsa, você tem que olhar lá no... Pesquisa assim, ó, lá no Google, vai lá. Pesquisa assim, especialização com bolsa, programa de especialização com bolsa, porque você vai encontrar o que a gente tem, que é um mais forte que a gente tem, porque é da Secretaria do Estado de São Paulo, então talvez você não tenha esse mesmo incentivo em outros estados. Então o que você pode ter encontrar no da USP, a USP acho que é um dos principais que tem, a USP São Paulo, se eu não me engano tem na USP Ribeirão também. E eles chamavam antigamente de programa de aprimoramento. Então, se você entrar lá e escrever, né, sobre o programa de aprimoramento, ou programa, e no caso de hoje, programa de especialização com bolsa, acho que você vai encontrar de uma forma bem fácil. Eu coloquei aqui um post também, que eu peguei do edital de 2020, né? E eu peguei do edital e coloquei em forma de fotos para vocês verem ali no post. Então dá para você ter uma ideia. Eu vou até aproveitar, enquanto as meninas devem estar com alguma dificuldade. Hoje a gente está com muita chuva, né, esses tempos. Quando eu vi lá o edital, né, de 2020 para fazer a especialização em 2021, tinha 60 vagas para parte de enfermagem cardiológica. Então, isso foi algo que me chamou bastante atenção, porque 60 vagas é um número muito maior do que a gente tem de vagas para residência. Então, acaba que é uma excelente opção para quem quer seguir essa área. Não é só da cardio, mas a cardio ela abre bastante vagas. Acho que provavelmente por causa do INCOR, né, do complexo do HC, de ser tão grande e conseguir comportar esse número de estudantes, né? Gente, também acho que é ruim não ter vale-refeição, então alguns benefícios são ruins, né? Deixa eu ver o que mais aqui de pergunta. Como é o processo para entrar? A gente já vai falar. Se as meninas conseguirem retornar aqui, a gente já fala. Como que faz para entrar para o processo seletivo? Quais são os programas de especialização, Ana, que você colocou aqui? Então, esse aí da USP é um que é bem conhecido. Se eu não me engano, tem USP São Paulo e USP Ribeirão. Mas entra lá e procura quais editais que vocês encontram. Talvez vocês achem algum outro que eu desconheço. Processo seletivo. A Clara está aqui também, parabenizando a gente, que ela também fez faculdade junto com as meninas. E nós conhecemos a Clara muito bem, também é uma excelente aluna, que me dá bastante orgulho, Clara. Então eu fico feliz que você esteja aqui e realmente elas merecem muito sucesso. E você também. Quero saber se... Ah, legal. Como ela está aqui
e ela sabe que as meninas tinham bastante expectativa, né? Expectativas com a especialização, ela quer saber se as meninas conseguiram suprir, se a especialização supriu as necessidades e a expectativa delas. Então, vou deixar aqui para perguntar. E deixa eu ver aqui se tem mais. A Rê que falou que passou em pronto-socorro e a Fabinha em UTI. Muito bom, Rê. Como é a prova? Vocês querem saber da prova? A gente já chega lá. Qual a melhor forma de estudar? Também vamos. Fernanda, não estou conseguindo, deixa eu ver. Aqui. Enviar. Vamos ver se você consegue voltar. Só 6 se matricularam ou passaram? Não, 60, né, Fê, que eu falei que estava lá no edital, 60. Então, acho que é um número bem grande, né, de vagas. Foi orientadora de estágio da Ana? Muito legal, ela é excelente mesmo. Já trabalhei com ela, muito bom. Voltaram. Desculpa, galera, foi a internet que ela nunca para, ela decidiu parar hoje. Mas problema técnico. Fica tranquila, eu fui aproveitando já respondendo umas perguntas aí que as pessoas falaram. A Clara, inclusive, apareceu e eu falei dela aqui, contei um pouquinho. Claro. E ela está querendo saber se a especialização supriu a expectativa de vocês, né, quanto a aquilo que vocês tinham bastante interesse em aprender, em praticar, enfim. O que vocês acharam? Eu acho que foi muito bom, porque a gente saiu da graduação com muita animação mesmo para colocar tudo na prática, só que ao mesmo tempo a gente tinha aquele pezinho atrás de como que eu vou chegar, como que eu vou ser recebida, o que que eu vou fazer ao certo, qual é a rotina. Eu acho que como a gente aprende na faculdade, fica um pouquinho abstrato ainda pra gente, como a gente vai colocar tudo isso na prática. Sim. Então eu acho que a especialização foi muito boa, porque, por exemplo, como eu mencionei, a gente começa nas enfermarias. Então nas enfermarias a gente começa a ter essa autonomia, a equipe que a gente pegou foi super paciente com a gente, eles não soltam você assim de cara. A coordenadora até brincava com a gente que a gente começava um bebê enfermeiro e ia soltando a gente pra gente engatinhar, andar e correr. Então a gente começa bem acolhido, qualquer dúvida que a gente tenha, a gente tá sempre bem assistido. Então eu acho que isso ajudou muito a ter autonomia. Conforme vai passando o tempo, a gente consegue pegando mais pacientes, estudando mais casos, até quando chega na parte de crítica, a gente já tá bem confiante. Tá. Eu acho que... E eu acho que a maior expectativa que a gente tem quando a gente sai da faculdade é que a gente parece que não sabe nada. Então, parece que a prática, às vezes, falta muito pra gente quando a gente sai. Então, acho que isso foi uma das coisas que, pelo menos, me motivou bastante a ir atrás da pós-graduação. Para eu me sentir segura, para eu sentir que eu posso assumir paciente sozinha, que eu já sou mesmo uma enfermeira, Sim. que eu consigo orientar meu técnico, que eu consigo gerir minha unidade. Sim. Então, realmente, a gente vai engatinhando mesmo. Na enfermaria, a gente começa sempre com 2 pacientes, assumindo 2 pacientes, mas com os enfermeiros ali sempre ao lado e os outros especializandos ajudando também. E depois a gente vai começando a assumir mais sozinho, e aí o enfermeiro vai sentindo que você é um profissional que dá para ele confiar, que dá para ele deixar sozinho, então ele deixa. Sim. Então, muitas vezes a gente fazia muita coisa. Então, acho que essa expectativa ela foi cumprida. Eu acho que a gente teve muitos desafios, principalmente por ser um ano atípico. Nós vivemos uma especialização que nenhuma das outras viveram. Eles estão indo agora para o número 50, né, de especializações. Acho que nós somos a turma 40, enfim, 38? 49, acho que nós somos a turma 49 e nunca aconteceu o que aconteceu esse ano. Então, nós tivemos algumas dificuldades, sim, que no começo foi um pouco difícil, então nós não vimos, às vezes, algumas coisas que o programa mostraria, mas por conta da pandemia os pacientes não estavam lá, os pacientes, né? Não tinha como o paciente ir para as visitas ambulatoriais, porque as visitas foram suspensas, algumas cirurgias foram suspensas, então tivemos dificuldade sim, mas eu acho que a maior expectativa de que era pegar a experiência, pegar a mão, desenvolver raciocínio crítico, isso eu acho que foi muito bem cumprido. E confiança, né? Confiança. Sim, era o que a gente mais era o que mais queria.
Ó, a Jéssica fez a especialização com a gente também. Ela falou que é a turma 48. 48, pronto, então. aí, ó, já explicou. A Obrigada. Jéssica acho que falou também que você tinha comentado pro das 60 vagas. Isso. São 60 vagas mesmo. Acaba se inscrevendo um número menor de pessoas, porque tem vários institutos, então vai se dividindo. Tá. E aí, na primeira parte do processo seletivo, eles acabam, para ir para a segunda parte, eles filtram ter uma nota maior que 50. Então, isso já corta bastante. Então, do nosso programa, nós fomos em 6, nós tivemos uma desistência, Tá. ficamos em 5 até o final. Nossa, então foi isso porque a Fernanda, ela escreveu isso mesmo, que só tinha 6, que só foram 6 para o final. Então, pelo que Isso, ela falou que foram 14 para a segunda fase, era isso mesmo? Acho que foram. A Fernanda e tá aí, sabendo tudo. a Jéssica, a Jéssica. Ah, é Jéssica que falou? Ué, eu achei que fosse Fernanda. Então, então tá, é que a Fernanda colocou... Voltou. A Fernanda colocou só Isso. 6 e a Jéssica tá aqui. Ah, tá Isso. certo. Foi a Jéssica mesmo. Isso. E aí foram esses 12 que a Jéssica falou. Ela tá mais atualizada com os dados que a gente. Ela já tá dando uma Vamos ajudada. chamar ela. Vamos chamar ela. E aí, por conta disso, depois na segunda fase do processo seletivo, que a gente vai explicar um pouquinho mais como foi, nós ficamos em 6, tivemos uma desistência, até o final ficamos em 5. Tá. Já que a gente entrou nessa parte, já vamos começar a falar então do processo seletivo, que muitas perguntas estavam relacionadas a isso, e a gente fala do plano de estudo depois. Ou se vocês quiserem inverter também, tanto faz, vocês que sabem. Pode ser. Melhor a gente começar então falando do processo seletivo, já deu a deixa. Tá bom, vai A lá. Jéssica vai ajudando a gente se eu esquecer. Então, ela era dividida na parte de prova e na segunda fase, que a segunda fase eu vou falar depois. A primeira fase, que era a prova, eram questões objetivas, eram mais específicas, não caiu, se eu não me engano, não caiu políticas, igual cai das residências. E a segunda fase, igual a Fernanda falou, era para quem tivesse tirado mais de 50 na prova. Então, a segunda fase, ela consistia na parte pessoal mesmo. Tá. Então, a gente realizou uma prova teórica mesmo lá no INCOR, uma entrevista, uma prova prática e a análise curricular. Foi tudo no mesmo dia. Então, a prova, na verdade, que a gente realizou no INCOR foi bem específica de cardiologia, mas eram perguntas que a gente teve na faculdade, perguntando como que você atendia uma parada, qual a diferença de cardioversão e desfibrilação, essas coisas. Depois, na parte da entrevista, eles pedem para a gente contar um pouquinho de quem é a gente, etc. A parte também, prova prática, foram 10 questões, se eu não me engano. E foram assim, pediam pra gente aspirar na seringa o conteúdo que eles pediam, apontar qual era a parte anatômica, foi bem tranquila. Tá. E a análise curricular eram pra gente levar as cópias, né, dos cursos que a gente já tinha feito, estágio extracurricular, essas coisas. E no edital tinha a parte da análise curricular, a pontuação de cada coisa. E aí, o que a gente tinha a mais para ajudar, a gente levava, e aí, dependendo do que era, eles conseguiram conciliar. Tá, Então, pontuava ou não, né? Eu fiz 2 trabalhos voluntários. Tá. E aí, acabou contando numa partezinha lá. Então, ajuda. O que a gente tiver, vai levando. Porque às vezes eles perguntam, conta fazer isso? Aí você fala, olhando pelo edital, até não conta, porque não está escrito lá. Mas se você pensar bem, pode contar como algo positivo, ou eles podem relevar alguma atividade que vocês fizeram, ou encaixar dentro de algum dos itens, né, da pontuação, enfim, acho que vale a pena levar tudo que vocês tiverem de comprovantes, né, meninas? Sim, e na entrevista mesmo, é bem visto que você tenha feito outras atividades além de cursos de extensão, né? Então, fiz um trabalho voluntário, pô, que legal, você foi atrás, você não foi remunerado por isso, gostou de fazer. Então, é uma coisa que conta. Agora, teve um processo seletivo do HCOR, acho que de UTI, que tinha um campo para você colocar voluntário. Então, é uma coisa que não é só para pós-graduação, para residência, mas que conta até no processo seletivo, é bem visto. Sim. Então, acho que quanto mais coisas a gente fizer, acho que é legal. Melhor. Eu não lembro direito, vocês chegaram a fazer iniciação científica? Não. Olha que bom ouvir isso. Porque não é que é bom, mas
Eu quero dizer que não é que é bom, mas eu quero dizer que existe um desespero, né, dos alunos pensando, focando muito na iniciação científica. Por isso que eu não sabia, eu perguntei mesmo porque eu não lembrava mesmo se vocês tinham feito. E Eu acho que é uma coisa pode super falar. válida. Desculpa, acho que é uma coisa super válida, vários processos pedem. Monitoria também conta, que eu vi que a Renata estava perguntando. A Renata estudou com a gente. A Rê. Fez estágio com a gente também, tá super empregada, super chique aí. E eles contam sim, mas, por exemplo, nós não fizemos monitoria. Nós não participamos de liga e nós não fizemos iniciação científica. Porque nós fomos entender o que era esse mundo no último ano de faculdade. Exato. Então, isso acabou que depois a gente pensou, poxa, será que a gente vai conseguir mesmo por conta disso? Então, no fim, a gente foi na cara a tapa mesmo, a gente foi tentando fazer curso, foi tentando ir em congresso, foi tentando fazer várias coisas para dar certo. E no último ano deu. Então, é legal para quem está no começo já ir pensando e se programando para lá na frente falar, olha, eu já fiz isso, então já estou me programando para isso. E iniciação científica, eu lembro que até teve uma do AC Camargo depois, né? Dava para você fazer, mesmo não estando... Você não precisa fazer a iniciação científica na faculdade, você podia fazer em um outro lugar. Só que aí você precisa estar nos primeiros anos da faculdade, né? Então, caso eu não consiga fazer na própria faculdade onde vocês estiverem, dá para vocês procurarem em outro lugar também. Então, isso é legal. É uma coisa que conta, mas não precisa ficar desesperado caso não consiga fazer também. Dá para ir por outros meios. Estudando muito, né? Bastante. Até hoje. Vocês querem complementar alguma coisa com relação ao processo seletivo ou a gente entra no plano de estudos? Eu acho que... Processo, acho que está respondido, né? Se tiver mais alguma pergunta, eu leio, mas acho que no geral é isso. Então, prova objetiva, depois prova específica, né? Tem a prova prática, entrevista e análise curricular. Então, são bastante fases aí. O pessoal da residência, nessa parte do processo seletivo é diferente. Eles não têm toda essa parte. Então, no processo de residência do Hospital das Clínicas, não, eles só tinham essa parte de prova teórica. Foi a prova que nós fizemos. A outra parte de entrevista, prova prática, eles não tiveram. Essa foi uma diferença também. Tá, perfeito. Então, assim, só para falar que vocês também prestaram residência, né? Sim, prestamos. Tá, então, porque assim, a experiência que elas tiveram também conta, porque elas estavam estudando tanto para residência quanto para esse outro programa de especialização com bolsa. Então, vocês conseguiram se programar para as duas. Então, vocês pensavam em pontuação e melhorar o currículo para ambos os programas, né? Então, acho que é legal vocês falarem como que vocês se programaram. Pelo visto, começou no último ano, né? Foi. Mas, basicamente, eu acho que... Porque no último ano que eu acho que começa a bater o desespero de o que você vai fazer ano que vem, e a gente começou a abrir os editais e a gente entende esse desespero, porque... Em alguns editais contam bastante. Por exemplo, a residência também que a gente prestou, a gente acabou não passando pela análise curricular. Porque acaba que cada residência tem alguns critérios de seleção. Então, por exemplo, essa do INCOR não teve a parte de análise curricular, teve só a prova prática. Algumas, por exemplo, algumas não contam o estágio extracurricular, algumas contam. Então, eu acho que vale a pena, igual a Fernanda falou, começar a se programar antes. Não deixar tudo para o último ano. É mais para ter uma ciência, que a gente não tinha muito acesso a essa parte. A gente começou a ter mais para o último ano, que a gente começou a pesquisar mais. Então, eu acho bacana para o pessoal que até tá, sei lá, no segundo ano, terceiro ano de faculdade, é bacana fazer uma iniciação científica, não só pela residência, mas até pela parte de trabalho mesmo, porque é uma experiência muito boa, agrega muito no currículo, publicar artigo científico. Eu acho que é bom programar antes para ver qual área você quer prestar. Outra coisa também que eu acho que quase ninguém fala é guardar dinheiro. Porque porque as inscrições, elas são caras. Algumas, por exemplo, da Unifesp, se eu não me engano, tinha isenção. Mas algumas você paga metade, mas mesmo assim ainda tem que ter um dinheiro guardado, porque às vezes você quer prestar mais de uma, e às vezes você não tem dinheiro para prestar várias. Então eu acho bacana isso, já ir preparando também financeiramente, além dos estudos.
e observar e pegando. A gente estudou muito por provas anteriores. Eu acho que isso ajudou muito, até na faculdade, estudando mesmo as provas anteriores para testar o conhecimento específico, o conhecimento geral. Eu acho bacana porque você vai acabando perdendo o medo de fazer provas. Acaba sendo uma coisa comum. Aí acho que alivia um pouquinho do nervosismo na hora de fazer a prova. Concordo, perfeitamente. E como que vocês se planejaram para estudar? Vocês estudaram as matérias no geral, estudavam todo dia, porque vocês tiveram que conciliar estágio, vamos pensar se for no último ano, né? Estágio e ao mesmo tempo os estudos, vocês estudavam juntas, como vocês fizeram, assim? A gente foi tentando pegar as provas anteriores e aí o edital, em alguns editais, por exemplo, um que eu prestei foi a residência do Dante, lá ele tinha as matérias que você precisava estudar. Tá. E aí a gente começou a ver que a maioria eram muitas coisas parecidas. Então, estudar SUS, lei orgânica, então coisas que batiam nos editais. Então, a Ana prestou a residência da USP, eu também estudei pela da USP, eu também prestei. Então, a gente foi vendo que tinha muitas coisas em comum. Hoje em dia tem vários cursos, né, de algumas instituições que fazem livros sobre residência. Isso também ajuda, me ajudou. Eu também acabei comprando, me ajudou também. Eu sempre fui muito assim, de cronograma, de metodologia, sempre fui. Então, vários post-its na parede para todo dia decorar a fórmula tal. Sempre tirava um horário para estudar alguma coisa, mas... foi uma coisa que, assim, eu só soube do aprimoramento porque eu trabalhei num hospital particular e eu conheci uma pessoa que tinha feito, um enfermeiro. Tá. E aí ele me contou, olha, não tem só a residência, tem um aprimoramento. Então, às vezes, as pessoas optam também, não só pela carga horária, mas porque você consegue conciliar com outro trabalho. E às vezes as pessoas precisam ter uma renda. Não dá para só ficar 60 horas, 12 horas com o salário da residência. Sim. Então, o aprimoramento ajuda também nisso. Então, foi um dos motivos também que me fez pensar em seguir. E aí a gente foi se preparando. Às vezes a gente ia para a biblioteca da faculdade ou para a informática da faculdade e a gente discutia algumas questões, né? E ia estudando principalmente pelas questões, porque eu acho que realmente é igual a Ana falou, te dá uma base e te deixa preparado para fazer as provas, porque são provas extensas, dá um nervosismo muito grande, porque você faz um ano e depois é só o outro ano para poder fazer de novo. Sim. E aí é um dinheiro que você está na graduação e você não está trabalhando e você gasta. Então, só de contar aí, acho que a gente gastou uns, sei lá, nem sei quanto que eu gastei de tanta prova. Então... Sim. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar que é para o nosso futuro, é nosso investimento. E acho que esse é o momento, né? Da gente investir na gente, principalmente quando a gente está na faculdade. A gente está fazendo um investimento para o nosso futuro. Então, isso que é legal. A gente precisa ir mesmo. A nossa prova do INCOR, a gente pagou metade do valor na inscrição. Não sei, você conseguiu isenção? Não. Eu paguei metade. Acho que era só metade. É que algumas têm isenção total, algumas só na metade. Não. Tá. E aí na matrícula a gente precisou pagar também um valor de matrícula. Então são coisas que... Mas valem muito a pena. Por exemplo, a EEP, que é a escola da USP, que faz toda a parte de cursos e tudo mais, eles vendem a nossa especialização. E ela custa em torno de R$20 mil o curso inteiro. Caramba. E nós não pagamos e ainda ganhamos uma bolsa. Então vale muito a pena tentar. Com certeza. Bem vantajoso. Sabe o que eu percebo quando vocês estão falando quanto ao estudo, né? Que vocês já vieram estudando ao longo dos anos da faculdade. Então, esse desespero que muitas vezes bate no último ano, apesar dessa dúvida, né? Eu vejo que vocês estão contando dessa ansiedade quanto ao próximo ano. Mas não desse desespero quanto ao conteúdo. Por quê? Porque vocês foram estudando durante a faculdade. Então, vocês não vão ter um desespero de agora eu preciso aprender tudo. Tudo os 3 anos que passaram, né? Então, isso realmente não. Então, eu vejo que vocês não ficaram assim, correndo atrás de... Vocês focaram em alguns... Vocês focaram mais em prova, pelo visto, inclusive, né? Sim, foi mais em prova. A gente não... É que eu acho que você focando na prova, igual a Nanda falou, às vezes a gente sai da faculdade e acha que não sabe nada. Mas quando você vai fazer o exercício, você percebe que você lembra. Então, eu acho bacana fazer os exercícios, as provas anteriores,
Porque assim você consegue ver qual conteúdo você não entende direito, não domina e que você precisa estudar mais aquilo. Por exemplo, o meu ponto fraco foi políticas. É o meu também. Os conhecimentos específicos eu sabia, mas as políticas são bem específicas. Então eu foquei mais em estudar políticas. Como elas são extensas, demora mais tempo. Então eu acho que para começar é legal fazendo as provas para ver qual parte precisa focar mesmo. Porque às vezes você acaba estudando coisas que você já sabe, acaba sendo uma coisa bastante chata. Gasta tempo e você para de estudar, porque você não está aprendendo nada novo. Então, eu acho que é legal focar na parte que não sabe mesmo, que torna mais proveitoso, assim. E na graduação, a gente às vezes não tem muito costume, né? Então, nós fizemos à noite, então a gente fazia estágio extracurricular, conciliava junto com a faculdade, ainda arranjava uns bicos para ganhar um dinheirinho durante a faculdade. Então era muita coisa, mas mesmo assim a gente sempre tentava repassar a matéria que a gente aprendeu. Então isso acaba fixando muito mais. Então quando chegou no final, a gente acabou indo mais pelas provas, porque muitas das coisas, a parte teórica, assim, assistencial, tudo mais da enfermagem, a gente sabia. Agora, políticas a gente teve no começo da faculdade. Fundamentos de enfermagem, começo da faculdade. Então, essas coisas a gente acaba tendo que retomar. Entendi, perfeito. A Clarinha também está colocando aqui que é importante já saber, né, sobre especialização, residência, aprimoramento, desde o início, para você já pensar em caminhos e pensar como preparar o currículo para o final, né? Então, eu acho que é interessante essa ideia das lives que eu fiz aqui, da residência com a Larissa, que foi residente, agora com vocês que fizeram aprimoramento, que agora é especialização com bolsa, para que mais pessoas, mais alunos consigam ter uma ideia do que existe, porque eu acho que sim, isso faz falta e várias vezes passa e o aluno passa os anos da faculdade sem essa informação. Então, realmente, vai do interesse, claro, de cada um. Aqui a gente está com bastante aluno de segundo ano, e vocês falaram de segundo ano, né? Aí até lembrei deles. Então, é um bom momento de pensar sobre o futuro. Parece muito distante, né? Mas passa muito rápido. A hora que você vê, vocês estão lá precisando resolver a vida, qual caminho seguir e tudo mais. Então, acho que... E o mais legal é que quando chegou no final, a gente pensou assim, nossa, olha só, eu tô assumindo vários pacientes sozinha, tô tomando conduta sozinha, tô chamando o residente para discutir. Aí acho que foi a hora que a gente percebeu assim, nossa, a gente tá preparada, a gente se sente segura, a gente consegue resolver. E se for para um outro hospital, a gente vai, claro que vai caminhar, pegar a rotina e tudo mais. Mas aquilo que é o básico de passar visita, pegar exames, resolver meu paciente, a gente já tem. E o raciocínio clínico, que vocês já tinham durante a graduação, inclusive. Imagina agora, depois de um ano, em cima, né, só com os pacientes, vendo várias patologias diferentes, setores, ambiente, profissionais, enfim. E ainda no meio da pandemia. Não, a gente então foi uma experiência e tanto, né, meninas? Com certeza, foi muito legal. Então, estão elogiando vocês aqui, viu? Luciana, Carol, todo mundo Luciana, bem feliz. Que trabalha com a gente no 9 de julho lá pela Ultrauma, mandaram mensagem. Muito bom. Ela não assistia. Legal. A Rê também falando que conseguiu isenção, né? Que bom. E a Bianca falando que as professoras falavam que vocês estudavam bastante. As professoras me colocam nessa, então, porque eu também falo do exemplo, porque é uma forma de motivar os alunos interessados, né? Aqueles que não são muito interessados, aí não adianta porque não tem muito o que fazer. A gente tenta levantar eles para eles se esforçarem, estudarem, mas se eles não querem fazer uma residência, uma especialização como aprimoramento, não adianta a gente obrigar. Mas tem outros que têm um interesse desde o início, e daí esses a gente fica em cima e fala, é possível. Eles falam, mas será? Sim, é possível, vai lá, presta. Eu tenho alunas que fizeram. Então, eu falo de vocês sempre, e temos, ainda bem, tenho bastante exemplo, não só vocês, né, mas vocês duas são alunas recentes, né, que eu tive contato e que passaram, mas a gente tem, a Carol Sene entrou também, não sei se ela está aqui, mas na residência, né, e também foi no mesmo ano de vocês, né, que vocês entraram. Foi. Então, a gente tem vários exemplos de alunos que são de universidades privadas,
e que eles chegam a pensar que não é possível concorrer com estudantes de universidade pública. E isso, na verdade, é uma mentira, né? A gente já teve primeiro lugar em residência. A gente já falou isso para vocês, inclusive, na época. Primeiro lugar em residência na Unifesp de alunos que estudaram em universidade privada, que a gente Mas conhecia. é uma né? coisa que, quando a gente chegou, a gente ficou bem assim, nossa, vamos ser só nós duas de universidade particular, né? Porque é na USP, né? E tudo mais. E aí, das 6 pessoas que passaram, 5 eram de faculdade privada, só uma de universidade pública. Caramba! E da residência, muitos colegas da mesma faculdade que a gente também, e de outras universidades particulares. Então, realmente é uma coisa que, pra gente, a gente foi pegar bem de surpresa, né? A gente ficou assim, nossa, que legal, porque a gente achava que iria só a pessoa Muita gente, da pública. da residência mesmo. Inclusive o Adilson, que tá assistindo a gente, também fez o NIP. E ele passou também na residência de cardiopneumo. E é também, assim, a gente pensou mesmo que a maioria ia ser pública, mas na verdade, grande parte era da faculdade privada, então... Sim, bem legal. Para vocês verem que não, na verdade não importa muito. Quem faz, né, um bom curso é o aluno. Com certeza. É o aluno. É isso mesmo. Olha a Fernanda interessada aqui, querendo saber se vocês pegaram Covid durante o aprimoramento. Não, a gente não. Por incrível que pareça, muitas pessoas acabaram se contaminando, porque no começo muita gente pegou mesmo. Mas a gente fez até um sorologia, igual a Jéssica tá falando, pra ver na metade do ano. Nós 3, que eram 3 meninas, nenhuma de nós pegamos. Então. Se protegeram bem. Sim, agora vacinadas. Agora vacinadas. E vacinando, né? Porque eu vi vocês vacinando um monte de gente. Vi vocês vacinando o Dr. Calil, inclusive. Ai, foi. Peguei no flagra o vídeo de vocês vacinando, ele publicou. Falei, meu Deus, olha as meninas ali. Eu fiquei assim, meu Deus, ai, gente. Agora todo mundo me vê lá, fazia assim, ó. Eu, famosa. Ai, vocês ficaram famosas. Se ficar com o braço doendo, vai ser eu que vai. Tem provas. Sim, Mas isso é uma coisa legal do Covid, que o pessoal perguntou, porque para nós, nós acabamos tendo contato com os pacientes, né? Então, a gente estava cuidando de um paciente 8 horas da manhã, 10 horas da manhã a gente voltava do café da manhã, ele estava com uma placa de isolamento por Covid. Porque foi um momento que ninguém esperava e até fazer todos os exames, até mudar a estrutura do hospital para descer o paciente que está contaminado para tomografia, onde faziam vários outros pacientes, tudo isso acabou impactando. E o setor que nós ficamos, também na época da enfermaria, teve um setor que a maioria dos profissionais foram contaminados. Então, isso acarretou para os especializandos, para os residentes também serem contaminados. Sim. Mas sempre deixavam claro de que nós não éramos obrigados a entrar no quarto de um paciente contaminado, que a nossa especialização era voltada para cardiologia, que se era para escolher, nós escolheríamos o paciente que estava com a cardiopatia do momento onde a gente estava passando, ou da arritmia, transplante, marca-passo, enfim. Tá. Então, nós não fomos forçados, a gente acabou ficando porque nós estávamos não tinha como. Tinha momentos que a maioria dos pacientes estavam isolados, até diminuir, resolver a estrutura do hospital, pegar todos esses contaminados, mandar para o hospital das clínicas, onde estava sendo o covidário, e arrumar dentro do hospital, porque lá estava cheio, e arranjar um setor dentro do hospital para colocar esses pacientes. Tudo isso a gente acabou passando por esse momento de transição. Então, a gente acabou tendo esse contato, né? E não só dentro do hospital, mas fora dele. A nossa monografia foi voltada para o paciente com Covid, o trabalho do profissional de enfermagem. A gente acabou tendo esse contato, então, mas nós não pegamos. Muito bom. O meu deu determinado, igual a Jéssica falou. Meninas, eu fiz 2 testes. Tá acabando, falta um minutinho aqui, tá? Pra gente encerrar, só pra gente conseguir finalizar. O Atílio também tá falando que muitos desacreditam, mas das universidades privadas, aí elogiou a nossa universidade, que vocês estudaram, que eu também sou docente. E falou que marca presença aqui da Unip no aprimoramento e na residência da USP. Muito legal, muito bom. Que seja assim para quem sonhar e que consiga chegar nessas vagas aí com muito esforço, que é assim que a gente chega na onde vocês pretendem, né? Na onde vocês sonham, na onde vocês querem.
Mas é isso, temos alguns segundinhos, meninas. Eu vou falar primeiro, mas por favor, fiquem à vontade. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Foi muito legal, muito rico, muitas pessoas participando. E fico feliz mesmo por ter tido o privilégio de ser professora de vocês e de acompanhar agora uma trajetória tão bonita como vocês estão traçando. Querem falar alguma coisa? A gente tem muito a agradecer. Desculpa a falação. Imagina, eu acho que é um assunto para mais de horas. Eu acho que tem muitas dúvidas, como é um assunto que não tem muita informação para agregar. Eu acho que quem quiser também pedir nosso contato para você, para tirar mais dúvidas, manda mensagem, pode ficar à vontade. A gente também tinha muitas dúvidas. Eu acho que é legal ter alguém à disposição assim para tirar. E a gente fica muito feliz em ter sido convidada e ter tido aula com você. Obrigada. E com todas as outras professoras, especialmente a Larissa, que está assistindo, minha orientadora. Muito obrigada mesmo, pessoal. Foi muito proveitoso para a gente também dividir esse conhecimento, para a gente é bem legal. Muito bom, meninas. Obrigada. Continuem assim, viu? Vocês vão longe ainda. Muito obrigada e obrigada a todos que participaram. Foi muito legal, viu? Até a próxima. Boa noite. Galera. Tchau. Tchau, boa noite.